Glórias a Deus. Se deixar, a gente fica aqui a noite todinha, né? Mas isso é importante. A Bíblia fala, se você continuar lendo os versículos que seguem, que nós devemos consolar uns aos outros com essas verdades. É muito importante que estejamos com a consciência sempre viva da vinda de Cristo. Porque preste atenção, quando uma pessoa ela perde o alvo, ela perde a percepção do objetivo que ela tem, ela começa a se distrair com muitas coisas. E nessa noite a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a importância de conservar. Temos recebido muitas palavras, temos recebido unções, porções do Espírito nas nossas vidas, mas precisamos aprender a conservar tudo isso que recebemos. Sabe por quê? Porque aquele que vem virá. Não sei se você está lembrado, mas existe uma trajetória até que a vinda dele se manifeste. Paulo, ele mostra que algumas pessoas estarão vivas, mas outras terão partido para o Senhor, dormirão no Senhor, como ele mesmo fala. E se você observar, você vai ver que essas pessoas atingiram uma certa idade. E o próprio Jesus dizia, olha, ser fiel até a morte. Você precisa perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Então isso mostra que existe uma trajetória, e essa trajetória tem início, meio e fim. E nós aqui estamos falando muito sobre crescimento espiritual. Mas todos sabemos que existe algo muito importante no crescimento, que é você conseguir manter, preservar, guardar aquilo que você já tem recebido. Porque se nós não conseguimos guardar e preservar o que temos construído, o que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que nós temos recebido do Senhor, dificilmente conseguiremos armazenar novas porções. O que é que pode acontecer? Porções do Senhor virão nas nossas vidas, instruções de Deus virão nas nossas vidas, por um tempo talvez elas permaneçam ativas, vivas, operando, mas em outro momento elas se esvaem e nós precisamos novamente receber as mesmas palavras, receber as mesmas coisas. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, não deve ser assim. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Em 2 João. Deixa eu abrir aqui. Eu quero ler em 2 versões. E eu quero que você preste bastante atenção. Se você observar na palavra de Deus, existe algo fantástico nela. 2 João, livro de 2 João. Só espera um pouquinho que eu estou abrindo aqui. Se nós observarmos na nossa vida, como eu estava falando, muitas coisas nós recebemos. Se você conversar com um empresário, com alguém que tem negócios, ele vai dizer algo para você. É muito mais fácil, ou quem já fez dieta, eu acho que é uma coisa mais legal. Acho que todo mundo já passou por isso. É muito mais fácil você começar algumas coisas. Para aquele que tem clientes numa empresa, é muito mais fácil aquele cliente ir a primeira vez. É muito mais simples, às vezes, aquela pessoa chegar naquela instituição, ou ela ir lá e conhecer, mas existe um trabalho para que possa ser preservado aquilo, para que haja uma fidelização. É engraçado que se diz muito que é muito fácil você começar uma dieta, um treino numa academia, mas você preservar aquilo que você conquistou dá uma certa dificuldade. Por quê? Porque conservar dá trabalho. E às vezes achamos que simplesmente porque conseguimos algumas coisas. E gente, quando eu falo sobre conservar, eu falo sobre toda a nossa vida. Nós precisamos ser guardiões da nossa própria vida. E isso diz respeito a uma atitude que nós precisamos tomar para que possamos conservar. Conservar o quê? Primeiramente, conservar a nossa salvação. Conservar a nossa vida íntegra diante do Senhor. Nós precisamos conservar tudo aquilo que Deus tem nos dado como presentes. Precisamos guardar a nossa família. Se você for lá para o Éden, lá para o início, você observa que Deus ele deu uma responsabilidade para Adão. A gente vai ler 2 João, tá certo? E uma das responsabilidades de
Adão era guardar aquele jardim. É interessante porque Deus deu toda uma estrutura. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, ou seja, na presença de Deus. Haviam frutas, haviam rios, era algo maravilhoso, estonteante, extraordinário. Mas Deus deu uma responsabilidade para Adão: guarde, preserve, conserve, cuide. E se você observar, isso daria trabalho para ele. Foi o primeiro trabalho do homem, conservar. Conservar aquilo que Deus estava dando a ele. Isso soa para você de alguma maneira? Se você observar, você precisa ser um guardião da sua família. Você precisa conservar aquela estrutura em amor, em unidade, e isso requer trabalho. Isso requer responsabilidade. Isso vai requerer muitas vezes da gente sacrifício. Porque muitas vezes a gente vai ter que dizer não. O que é um sacrifício? Você vai perder algo para você mesmo naquele momento porque você está pensando no futuro. Você tem em vista algo muito maior. É interessante que a Bíblia diz que Jesus, em vista da alegria que estava proposta, ele suportou um sofrimento. E quando eu falo sofrimento, eu não estou dizendo que você precisa ir para a cruz, não. Amém? Aleluia. Mas muitas vezes um sofrimento é você se privar de algo para proporcionar algo para a sua família. Você tem uma vontade, você tem um desejo, mas você tem em vista algo muito maior, que é o guardar, o preservar, o dar manutenção na sua família. Mas a gente vai chegar lá. Você abriu comigo em 2 João, eu não esqueci de Adão ainda, mas eu quero que você venha, vamos ler em 2 João. Versículo 7. Só tem um capítulo, né? Então fica mais fácil. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do vosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Eu vou ler em outra versão. Essa é a versão NVI, mas a gente vai falar. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Provavelmente a sua versão fala dessa forma. Eu quero que você observe algumas coisas aqui comigo, desse texto. Ele fala para termos cautela. Acautelai-vos. Se você observar nas Escrituras, você vai verificar que Jesus, em muitos momentos, ele diz: tomem cuidado, se guardai-vos dos fariseus, do fermento dos fariseus, ou seja, da hipocrisia deles. Guardai-vos de apresentar justiça perante os homens, ou seja, de querer ser reconhecido por homens. Guardai-vos de dar a vossa esmola diante de homens. O próprio Paulo muitas vezes instruiu o povo a guardai-vos. De quê? Da avareza. Guardai-vos dos maus obreiros. Então, a Bíblia está recheada de instruções para que você tenha cautela e cuidado. Por quê? Porque ele está mostrando a você e a mim que nós precisamos preservar algo. A Bíblia fala que nos foi dado uma riqueza sem tamanho e nós devemos guardar ela num bom depósito. Mas preste atenção, quando João está escrevendo aquela carta, a responsabilidade de guardar é de quem? Era do pastor? Ou era de Deus? Se observarmos na Bíblia, muitos textos falam sobre Deus nos guardando de algumas coisas. A Bíblia fala lá em João capítulo 17, quando Jesus está orando, ele diz: olha, guarde eles do mal, não peça que os tire do mundo, mas os livre do mal, ou guarde do maligno, em algumas versões. Mas preste atenção, isso não é apenas uma responsabilidade de Deus. Mas isso também é uma responsabilidade do homem. É o homem, tivemos uma série de ensinos sobre o homem andando com Deus. Então isso fala de um relacionamento, onde o homem tem uma responsabilidade, e Deus também tem uma responsabilidade, isso fala de aliança. Mas eu vou dizer algo para você, Deus já nos deu tudo. Deus já fez tudo. Nós não precisamos ficar buscando, entendo o que eu vou dizer, em Deus aquilo que Ele não nos deu, porque Ele já nos deu. Buscamos Deus para quê? Para que haja uma consciência daquilo que nós somos e temos e possamos desfrutar disso. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, diz: olha, Deus, graça e paz vos é multiplicada
não é porque você está buscando a Deus, mas pelo pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Ou seja, graça, a capacidade para estar andando em Deus e fluindo em tudo aquilo que Deus determinou que você deveria viver. A graça é o favor de Deus e a habilidade de Deus fluindo na tua vida. Mas preste atenção, como esta graça é multiplicada? Pelo conhecimento. Porque conhecimento gera fé. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus? E quando fé é gerada no teu coração, o quê? As verdades que estão na palavra de Deus começam a produzir frutos na tua vida. Por isso, não é que eu preciso buscar em Deus aquilo que eu preciso. Eu preciso conhecer a Deus para desfrutar daquilo que Deus já me deu. A Bíblia fala lá em Efésios que Ele já nos abençoou. Espera aí, Ele só deu uma parte com toda sorte. Diga, toda sorte. Toda sorte coloca algo de fora. Toda sorte diz, olha, toda espécie, todo tipo, tudo que você precisa, olha, toda sorte, não tem nada de fora. Então diz que Ele já nos abençoou em Cristo Jesus. Em Cristo. Então se você está em Cristo, você já tem toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Agora, nós precisamos desfrutar dessas verdades. Existe uma diferença entre algo que está disponível e algo que está manifesto. Está disponível, mas talvez não esteja manifesto. Está disponível, mas pela fé se torna manifesto. Quer um exemplo? Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimenteis. Não é conhecer a boa, perfeita vontade de Deus intelectualmente. É experimentar, provar, tocar, desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não é Deus que precisa fazer algo, mas eu e você. Que precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Você observa que está tudo associado à palavra? Para quê? Para desfrutar. Desfrutar fala daquilo está de disponível para manifesto. Você pode desfrutar, mas precisa fazer algo. Ou seja, eu estou falando que a responsabilidade de conservar num bom depósito aquilo que recebemos é minha e sua. Se você for ler as histórias de muitos avivamentos, você vai perceber que houve um avivamento, mas muito da essência do avivamento foi perdido. Por quê? Porque as pessoas começaram a se distrair com outras coisas. Riquezas, disse-me-disse, fofoca, briga, intriga. Ou seja, eles tinham recebido algo do Senhor que era palpável, que manifestou graça e poder na vida deles, mas pela conduta deles, aquilo se dispersou. Mas diga para o seu irmão, meu irmão, não é a vontade de Deus que algo se perca, mas que você tenha completo galardão. É interessante esse texto de 2 João, que ele diz, olha, acautelai-vos, tenham cuidado, para que você, numa versão ele diz, para que vocês não percam, não destruam os frutos de algo que vocês conquistaram. Na outra versão que eu li, fala de algo que vocês conquistaram com esforço. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Você sabe de coisas que você vivenciou e de quantas barreiras você rompeu. Você sabe de quanto Deus derramou na tua vida, muitas vezes porque você ousou nele. Você sabe exatamente tudo aquilo que Deus derramou, as promessas, os sonhos, e de quanto você se abnegou e decidiu avançar e crescer. E Deus está dizendo para você, olha, não acabou, agora tome cuidado. Tome cuidado. Para quê? Para que você conserve isso que eu te dei. Não sou eu que devo conservar, isso é Deus dizendo, mas é você que deve conservar. Você observa que quando você vai conservar algo, aquilo precisa ter algo exterior, você precisa trabalhar aquele material. Você não pega aquilo e simplesmente coloca assim do lado e aquilo vai se conservar. Primeiro, se você precisa conservar algo, é porque vai haver uma degeneração, perda, destruição, ferrugem, corrói. Roupa, você tem cuidado numa roupa, por quê? Porque você sabe que existe traça. Você não vai permitir aquela roupa que você se sente bem. Eu não estou falando que você idolatra a roupa, não. Mas você tem cuidado nas coisas que Deus tem te dado, amém? Então você não vai permitir que traça se aloje ali. Você vai ver uma traça e vai dizer, oxe, que bonitinho, vou deixar aqui. Não.
Você não vai permitir que essas coisas aconteçam. Você conserva a sua casa. Você conserva as coisas por quê? Primeiro, existe um valor naquilo. A primeira coisa que precisamos identificar é que existe um valor naquilo que desejamos conservar. Por que conservamos os nossos relacionamentos? Lutamos por eles. Muitas vezes ocorrem imprevistos, desavenças, alguma situação se levantou e a gente corre para ajustar aquilo. Por quê? Porque entendemos que é algo valioso. E devemos entender também que a nossa vida espiritual com o Senhor, ela é muito valiosa. A Bíblia fala de uma riqueza inestimável. E quando Jesus fala sobre ela, ele diz, olha, um homem, ele tinha um campo. E ele descobriu algo muito precioso. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela joia preciosa. Por quê? Porque aquela joia preciosa tinha muito valor para ele. A nossa salvação, o nosso relacionamento com Deus, ele é muito valioso. Antes de conservarmos as coisas aparentes que estão aqui, devemos conservar algo muito maior, que é a vida eterna. E Jesus falou, e a vida eterna é esta, que o quê? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem enviaste. A vida eterna é o próprio Cristo se manifestando na minha e na tua vida. Então eu e você precisamos conservar, guardar, preservar, cuidar. Pense em algo que você dá muito valor. Pense em algo que você pode ser uma pessoa. Pode ser algo que você goste. Você deixa aquilo de qualquer jeito. De jeito não. Você... É engraçado, existem pessoas, por exemplo, tem gente que gosta muito de um celular, ninguém pode nem tocar. Tem um computador, ninguém pode nem tocar. Tem um carro, meu Deus, fica alisando aquele carro. Tem a casa, meu Deus, a casa tem que estar limpa. Então E é lícito você ter essas coisas? É. Mas preste atenção, existem coisas muito mais valiosas. Existem coisas muito mais valiosas. E isso deve vir antes de todas as coisas. Preste atenção. Muitas vezes não percebemos, mas colocamos coisas e pessoas antes de Deus. Sabia que isso é um perigo? Não é apenas um perigo porque vai nos desviar. É um perigo muitas vezes, sabe por quê? Porque muitas vezes, não é que a gente vai, só porque eu vou ser idólatra. Não, porque aquilo vai afetar toda a tua vida. Porque quando você coloca algo no lugar errado, vai haver um dano. É como se você pegasse um fio, ligasse, em vez de ter ligado no 220, ligasse em outro tipo de tensão, em outra voltagem. Pronto, melhorou. Vai haver um dano. É como se você colocasse as coisas erradas nos lugares errados. Deus, ele deve ser a primícia da tua vida. Sabe por quê? Porque se você for avaliar, me perdoe a palavra, mas no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Entenda, eu não estou dizendo para você desvalorizar o seu casamento, não. A Bíblia fala que aquele que está casado deve honrar sua esposa e o marido. Eu estou falando de colocar as coisas nos seus lugares. Ele não diz que o primeiro lugar é a sua família. Entenda, mas ele diz que desprezar a família é pecado. Vamos ser equilibrados. Mas ele diz que em primeiro lugar você busca o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar está Deus. Quer você goste, quer eu não goste. Mas a palavra de Deus nos instrui a buscarmos em primeiro lugar Ele. Porque é por Ele que nós vivemos e resistimos e nos movemos. Sabe por que muitas vezes estamos fraquejando? Estamos perdendo coisas porque estamos com os nossos olhos nas coisas erradas. Colocamos pessoas adiante de nós. É o meu marido, é o meu líder, é alguém. Aquela pessoa é uma referência para mim. Devem haver pessoas que são referências para a gente. Mas sempre o maior, o primeiro, o grandioso deve ser Deus. A Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente, atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Isso significa, é interessante esse texto. Porque se você for avaliar, isso está em Hebreus capítulo 12.
Se você for avaliar o início, ele diz, olha, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa? Hebreus capítulo 11. Se você ver lá, você vai ver ele falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Adão, de Adão não, de Enoque. Você vai ver ele falando de várias pessoas. Homens de fé, homens que romperam, que venceram, Josué, Moisés. Mas quando ele chega no capítulo 12, ele diz assim, olhando atentamente, para quem? O autor e consumador da tua fé. Mesmo tendo testemunhas e pessoas que vão ser referenciadas para a sua vida, você deve estar firmemente olhando para o autor e consumador da tua fé. Sabia que conservar é você estar no lugar certo, com as pessoas certas, olhando para o que é certo? Preste atenção nisso. Quando você vai conservar algo, eu estava falando sobre isso, você precisa usar os materiais corretos para conservar aquilo que você deseja conservar, entenderam, né? Você não vai usar qualquer coisa. Você vai conservar alguma coisa colocando em água? Não. Talvez você tenha que colocar em álcool. Ou em outro componente químico. Mas você tem que saber exatamente o que precisa ser colocado para que aquilo que você deseja conservar, você quer conservar, você bota na geladeira. Você não bota em cima da geladeira, você bota dentro da geladeira. Quantos aqui talvez já esqueceram uma comida fora da geladeira e ela se estragou? Por quê? Porque estava no lugar errado e foi por distração. Vê que coisa. Não havia maldade ou dolo, foi uma distração. Então muitas vezes podemos estar distraídos e não conservar o que precisamos conservar. Mas o que é que eu devo conservar, pastor? Eu quero que você vá comigo, a gente vai continuar falando dessas coisas, mas eu quero que você vá comigo para Apocalipse. Vamos para o fim das coisas. Eu quero só ler alguns versículos aqui com vocês, rapidamente. Nós falamos que é minha e sua responsabilidade conservar. Mas eu acho interessante porque Apocalipse fala do fim de todas as coisas. Então isso mostra que no fim de todas as coisas nós prestaremos contas de muitas coisas. A nossa vida, ela não é traçada simplesmente no início ou no meio dela, mas o fim dela vai demonstra, não é determina, mas demonstra tudo que foi construído. Você só conhece um prédio e se ele é eficaz depois de 20, 30 anos, porque você vai ver as infiltrações, você vai ver o que foi que aconteceu. Não, usou muito material, porque você vê o fruto. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Acho que é isso mesmo. O que abre... que tem a chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Você observa que eles guardaram algo. Foi o que eles guardaram? A palavra. E não negou o meu nome. Vocês observam que eles guardaram a confissão? Não negaram? Ou seja, a confissão deles permaneceu. Veja que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés, e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança. Guardaram o quê? Diga a palavra. E é engraçado que ele não diz a palavra, ele diz a minha palavra de exortação e de perseverança. Eu também guardarei da hora da provação, que está por vir, sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve. Guarda o que tens, ou retenha o que você tem, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aí ele faz uma promessa: farei ao vencedor uma coluna no santuário de Deus, do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome
do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. E ele vai falando. Você observa que eles guardaram algo, guardaram a palavra dele. E ele, é engraçado que eles já tinham guardado a palavra. Ele diz, olha, guarda o que você tem. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Se existe essa instrução, significa que podemos perder algo, porque não guardamos, não conservamos. Não estabelecemos que aquilo tinha um valor. Se você voltar um pouquinho, ainda em Apocalipse 2, versículo 25. Ele diz assim, olha, tão somente guardem com firmeza o que vocês têm, até que eu venha, e ao que vencer, e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações, e ele governará. No versículo 10. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês em prisões para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sejam fiéis até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Fidelidade fala de você guardar uma posição, onde você está. Então, o que é que eu preciso conservar? Eu preciso conservar tudo aquilo que eu recebi do Senhor. A palavra, a confissão, as verdades que Ele tem colocado no meu coração. Mas como é que eu guardo, pastor? Como é que eu guardo essa palavra? A Bíblia diz que de tudo que você deve guardar o quê? O seu coração. Lá em Provérbios fala sobre isso. Porque deles procedem saídas da vida. Então existem coisas, existem... como é que eu posso falar? Fugir a palavra. Mas existe algo que você precisa guardar. Primeiramente, isso diz respeito ao reino de Deus, não a coisas materiais. Isso não fala de coisas desse mundo, mas fala de coisas muito maiores, que são verdades que foram colocadas no teu coração. Antes de tudo, você deve guardar a palavra. O próprio Jesus falando lá em Mateus capítulo 16, versículo 21, ele diz assim, olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guardar não fala de você apenas conhecer, não é apenas ouvir, mas é guardar, é conservar. E conservar como? Como é que eu conservo? Primeiro, você conserva aquilo que você tem recebido do Senhor, atentando com muito mais firmeza. Lá em Hebreus, nos instrui, abre lá em Hebreus. Livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Em outras versões diz, nos apeguemos com mais firmeza às verdades anteriormente lidas, para que em nenhum momento nos desviemos delas. Conservar fala de você ter um cuidado muito maior do que você tinha antes. Quando você deseja conservar algo, você não pode diminuir o seu cuidado. Você não pode diminuir, eu não posso diminuir aquilo que eu preciso fazer. Mas eu preciso da manutenção. Você já observou que você precisa dar sempre manutenção no seu carro? Você precisa dar manutenção na sua vida também, com a sua saúde. Você vai ao médico. Você cuida. Por quê? Porque você sabe que você precisa cuidar de si mesmo. E quando você dá manutenção e você conserva, você e eu devemos observar que vai existir sacrifício. Quantos aqui se deixam de comer certas coisas ou tomar certas coisas por orientação médica, porque sabe que é muito mais saudável? Você tinha um desejo, você tinha uma vontade, mas você entende que é necessário um sacrifício para quê? Para que você possa continuar caminhando bem. Então conservar fala de cuidar, fala de preservar. Preservar o quê? Primeiramente a tua vida. Preservar e conservar a tua salvação. Não podemos estar desconectados. Por quê? Porque é algo muito valioso. Ele diz, olha, precisamos nos apegar com muito mais firmeza. Porque talvez a firmeza que eu me apeguei ontem não me sustente hoje. Para quê? Para que em nenhum momento nos desviemos delas.
Se o autor de Hebreus fala sobre isso, é porque nós devemos atentar para isso sim. E nós não podemos levar a nossa vida de qualquer maneira, permitindo que as situações venham a roubar, degenerar, diminuir. Quantas pessoas você não conheceu na sua trajetória cristã, que começavam com tanto ímpeto, com tanta alegria, com tanta coragem, mas quando você via lá na frente, você observava que não havia a mesma alegria, não havia a mesma formosura no olhar, não havia a mesma firmeza na palavra, ela estava totalmente alheia àquilo, e você olha, meu Deus, como é que isso pode acontecer com essa pessoa? Era uma pessoa tão fervorosa. Mas a Bíblia nos instrui, quando a Bíblia fala lá em Efésios, enchei-vos do Espírito, preste atenção nisso. Ele não diz que você vai se encher em apenas um momento e pronto. Ele olha, continuamente vocês devem estar cheios do Espírito. Isso fala de diariamente, sempre, em todo tempo, eu e você está se enchendo, recebendo das verdades de Deus, recebendo da palavra, andando e produzindo frutos dessa palavra. Não apenas ouvinte e esquecendo, mas sim praticante, operoso praticante. E sabe que isso vai produzir nas nossas vidas fervor. Sabe por que muitas pessoas estão perdendo fervor? Não é por causa do pastor, por causa daquele irmão que falou uma coisa e você não gostou, ou nem falou com você naquele culto. Não é porque ele viu um negócio que não gostou naquele irmão que cometeu aquele pecado ou aquele erro com ele. Não. É porque ele perdeu o olhar para o alvo, ele perdeu o foco. Ele permitiu que as situações roubassem a palavra que tinha sido semeada, as promessas que tinham sido semeadas. É nossa responsabilidade guardarmos aquilo que Deus tem nos dado. Sabe por quê? Porque aquele que vem virá e não tardará. Nós não estamos nesse mundo alheios, mas nós entendemos que nós temos uma pátria nos céus que está nos aguardando. E nós somos representantes dessa pátria. E gloriosamente precisamos estar prontos. Prontos para a vinda de Cristo. Lá em Mateus capítulo 25 fala sobre 10 mulheres, 10 virgens, que foram convidadas para o matrimônio. 5 delas sábias, 5 nércias. E a Bíblia fala que as sábias levaram muito mais óleo. Elas levavam uma porção extra, ou seja, elas estavam cheias e elas tinham o suficiente para continuar cheia. É interessante que a gente sabe muito bem que se nós, não sei se diariamente, semanalmente, depende de quanto você coloca, mas semanalmente pelo menos, se não colocarmos combustível nos nossos automóveis ou carros, eles vão parar, a gente sabe disso. Mas muitas vezes negligenciamos a nossa vida com o Senhor espiritual. Quando eu falo negligenciar, presta atenção. Sabe por que perdemos? Lá naquele texto de João, ele fala, tende cuidado para não perderdes aquilo que conquistaram com esforço, mas tenhais completo galardão. Isso significa que você pode ter meio galardão, ou talvez nenhum. Meu Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Não é porque eu estou condenando ninguém, não. É porque eu amo vocês. E eu sei das grandiosidades daquilo que Deus deseja fazer na vida de cada um. E porque no meu coração existe o entendimento das preciosidades do galardão que Deus deseja dar a cada um. Não é só porque eu sou pastor, não, pastor vai ter um galardão. Não, a Bíblia diz que Deus galardoará segundo a fidelidade. E isso coloca pastor, diácono, apóstolo, ministro de criança, ministro de louvor, mídia, tudo no mesmo caminho, tudo no mesmo lado, um do lado do outro. Não faz um maior ou melhor do que o outro, mas torna todos responsáveis por permanecerem fiéis, serem encontrados fiéis. Então muitas vezes entendemos que um automóvel ele precisa de manutenção, que um automóvel precisa de combustível, mas e a nossa vida espiritual? E a nossa vida com o Senhor, como é que anda? Será que eu tenho me recarregado as minhas baterias? Aleluia! Eu não esqueci nem de Adão, lá do início. Nem esqueci das virgens, e eu vou voltar. Mas eu quero que você abra comigo rapidamente. Vai para Judas.
Diga para o seu irmão, meu irmão, é completo galardão. Não é 90%, não é 50%, não é nem 99%, é 100%. Aí olha para o seu irmão e diga, mas tenha cuidado. Versículo 17 diz assim, todavia, amados, lembrem-se de que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores, versículo 17, no Bíblia só tem um capítulo. Fica fácil, não tem erro. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês. Os que seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Você observa que ele diz, mantenham-se. Mantenham-se. Mantenham-se em algo. A responsabilidade de manter é minha e sua. É você que ele fala, edifiquem a vossa fé santíssima. Olha, o mundo vai estar um caos. Os apóstolos já falavam sobre esse tempo. Mas o que é que nós devemos fazer isso? Edificar. Edificar a sua fé santíssima orando no Espírito. Então isso mostra que existe recurso em Deus para que nós possamos herdar e receber completo galardão. Existe recurso em Deus para que possamos desfrutar da sua vida abundante em todo o tempo. Mas para isso precisa haver um exercício. Paulo fala, olha, Timóteo, o exercício físico para pouco proveito. Mas a piedade, o exercício da piedade é muito proveitosa. Por isso você deve exercitar-se na piedade. Por quê? Porque existe uma promessa para esta vida e para a vida que há de vir. Então ele estava colocando diante de Timóteo uma realidade que o exercício da piedade, a edificação da fé santíssima, orando no Espírito, o se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, o se edificar na palavra, renovando a mente, transformando a mente. Isso ia fazer com que? Com que eles desfrutassem da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e não fossem frutíferos ou deixassem de receber o pleno galardão. Por isso, meus irmãos, aquelas mulheres, 5 mulheres sábias, elas levaram muito mais óleo do que as outras. Algumas só levaram uma porção. E na meia-noite, o noivo, na verdade, começou a tardou em chegar. E elas adormeceram. E o que foi que aconteceu? Algumas tinham óleo para si, mas tinham óleo suficiente para todo o que precisasse, por todo o tempo que precisasse, porque levaram um óleo extra. Eu sei que esse texto ele é um texto escatológico, mas existe um grande princípio nele que vai além da escatologia, amém? Aleluia. E fala a respeito de estarmos preparados. Uma certa vez eu estava ouvindo uma grande mulher de Deus e ela falou algo interessante. Ela ministrava ela era ministra de louvor dentro das cruzadas do irmão Reagan. E eu acho interessante que aquela mulher chegou para a gente, foi numa conferência de louvor há muito tempo atrás que eu fui, lá em Campina Grande. E aquela mulher falou algo interessante, ela chegou para a gente e disse, olha, sabe qual era a regra áurea de ministrar com Kenneth Reagan? Estar pronto. Porque não existia uma escala. Existia, a gente tinha uma escala, mas muitas vezes ele virava assim e dizia, irmã, você vai ministrar. E aquela mulher aprendeu. Não simplesmente pelo ministrar, mas ela aprendeu que ela precisava ter uma vida correta. Ela disse, aquilo começou a me ministrar. E às vezes eu me preparava tanto para todo mundo estava ali. Quem é que vai ministrar? Todo mundo tinha que estar pronto. E ela disse que começou a pensar sobre isso, mas ela associava apenas isso ao louvor. E um dia Deus ministrou o coração dela. E disse, quando é que eu venho? Quando é que eu vou, né? E ela disse, eu não sei. Precisamos de estar prontos. Como se a vinda de Cristo fosse se manifestar agora. Porque a Bíblia diz que no piscar de olhos, pisca o olho bem rápido.
É num piscar de olhos. Então isso mostra que a gente não vai ter muito tempo. Quando ele se manifestar, não vai ter aquele pegar no pé de alguém. Que a gente... Quando eu era criança, a gente dizia que ia agarrar no pé de não sei quem. Mas o quê? Mas você está sempre pronto. Você está convicto de quem você é. Você está testificando e frutos estão sendo produzidos. E o que é que acontece? Paz, reina. Porque você sabe que quando ele vier, você vai estar com ele nos ares. E sabe o que aconteceu? O noivo tardou. As virgens dormiram. E no susto, quando despertaram, algumas tinham óleo extra, outras não tinham. Umas estavam prontas, outras não. Algumas eram sábias, outras eram nércias. Algumas estavam prontas para conservar aquele fogo e que ele não apagasse. As outras não tinham óleo suficiente para isso. Tinham óleo para um tempo. Mas não pensaram que o noivo poderia tardar. E sabe o que aconteceu? Quando o noivo chega, elas saem atrás para comprar, aquela confusão. E preste atenção numa coisa. As 5 que tinham óleo suficiente para que o fogo permanecesse aceso, elas entraram e foram recebidas. E as outras voltaram no escuro. Sabe o que o noivo disse? Não conheço vocês. Vocês não estão prontas. Você observa que as 10. É muito maravilhoso quando a gente levanta e canta Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas isso também deve causar temor nos nossos corações. Eu não falo de um medo estarrecedor, porque nós não somos como quem não tem esperança. Então vibramos. Mas esse vibrar também deve causar temor. Temor de quê? Um temor reverencial, dizendo, eu preciso... Eu sou santo. Cadê os santos? Mas a Bíblia diz que aquele que é santo, faça o quê? Santifique-se mais, santifique-se ainda. Ou seja, se você já deu muitos passos para o Senhor, mas mais passos precisam ser dados. Eu e você precisamos conservar. E conservar, muitas vezes vai exigir sacrifício, abnegação, firmeza. Sabia que você precisa congregar para conservar aquilo que Deus tem te dado? Não apenas meditar na palavra, orar, isso também faz parte do conservar. Mas quando você congrega, você recebe das porções de Deus que Ele derrama sobre a sua igreja. Existem porções que são individuais. Ou seja, eu como filho, recebo porções vindas do próprio Deus diretamente para mim. Mas existe uma porção que Ele derrama através da sua igreja. E se Ele derrama uma porção através da sua igreja, significa que não é em vão. É algo necessário. Eu preciso entender que eu preciso conservar. Como é que eu conservo a palavra? Eu conservo a palavra me apegando com muito mais firmeza. Eu conservo a palavra que eu recebi, sabe fazendo o quê? A Bíblia fala lá em Lucas, vede pois como ouvis. Existe um cuidado no ouvir. Eu posso ouvir e me perder naquilo que eu ouvi, nem me lembrar mais do que o pastor falou. O pastor falou alguma coisa, nem lembro. O culto foi uma bênção. Mas eu posso muitas vezes ouvir também e saber, não, ele falou isso, isso, isso e isso. Mas essas verdades precisam produzir frutos nas nossas vidas. Ou seja, eu preciso ser praticante da palavra. Conservar é uma responsabilidade que eu tenho como filho. O próprio Jesus, lá em João capítulo 17, ele diz, olha, eu guardei eles no teu nome. Eles guardaram a tua palavra. Eu cumpri tudo aquilo que você tinha para mim. E você observa que muitos obstáculos se levantaram diante de Cristo. Para que ele desistisse. O próprio tentador se levantou de várias maneiras e formas para desviá-lo daquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. A tentação fala de algo que tenta te tirar. Ou seja, roubar. Algo que é precioso, que eu e você precisamos cuidar, guardar e conservar. Conservar a palavra, conservar as instruções que recebemos. E se você observar lá no Éden, Adão tinha recebido uma instrução que era conservar, cuidar daquele lugar. Mas
por ser tentado pelo diabo e ter comido da fruta do conhecimento do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele entregou aquilo que era precioso para ele. A Bíblia fala que por causa de Adão, a terra foi amaldiçoada. O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Você observa o quão é importante estarmos atentos, sermos sóbrios e conservarmos e guardarmos aquilo que Deus tem nos dado. Guarda o que tens, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Isso fala de algo que Deus já tem preparado para mim e para você, mas que é necessário que a gente guarde. Aqui na nossa igreja, nós temos recebido muitas palavras. Nós temos recebido porções do Espírito, como eu falei no início. Eu queria chamar o grupo de louvor. Nós temos recebido verdades que têm sido semeadas no nosso coração. E qual é o nosso papel? O que é que devemos fazer? Conservar. As estações podem mudar. Você observa que lá em Salmo 1, a Bíblia diz, olha, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, as suas folhas não secam. Isso fala que em meio às estações mudando, mesmo estações de intenso calor, ou estações de intenso frio, a árvore ela continua a mesma. Ela não perde porque coisas se levantaram. Ela não deixa de produzir fruto porque uma tempestade se levantou, ou porque houve um calor muito frio. Não, ela está no lugar certo, plantada junto a ribeiros de águas. E o que é que acontece com aquela árvore? Ela dá o seu fruto na estação própria. As folhas não secam e tudo quanto faz ela prospera. Mas é por quê? Porque a árvore está plantada junto a ribeiros de águas. Então ela pode conservar pelo lugar onde ela está plantada. Onde ela está plantada, vai conservar aquilo que ela precisa fazer e permanecer fazendo. Ela pode dar fruto. Por causa de uma posição. Quando eu e você conservamos aquilo que temos recebido do Senhor, quer sejam palavras, quer sejam profecias. Paulo chega para Timóteo e diz, olha, nas profecias que você tem recebido, combate o bom combate. Se firma nelas. Que bom combate é esse? Isso fala de fé. Paulo fala para Timóteo, olha, conserva a fé e uma boa consciência. O que é fé? A confiança em Deus. Muitas pessoas têm perdido a confiança em Deus por causa de adversidades. E Deus está dizendo para você, não tema, eu sou contigo. A minha palavra não mudou, os meus planos a teu respeito não mudaram. Por quê? Porque a conjuntura mudou, porque as coisas mudaram, porque as situações se levantaram. Eu permaneço o mesmo e não mudo. Os meus planos a teu respeito são de paz e não de mal. Mas Deus está acontecendo isso, meus planos a teu respeito são de paz e não de mal. Mas Deus, os meus planos a teu respeito são de paz e não de mal. Independente das coisas que se levantam. Mas ele não simplesmente perseverou em fé. Ele conservou também, eles conservam uma boa consciência. Isso fala a respeito de um caráter, integridade, correto em Deus, andando nele. Eu não falo em perfeição, mas a Bíblia fala sobre pessoas que perseverando buscam glória, honra e incorruptibilidade. Perseverando em fazer o bem. Perseverar. Se ajustando em Deus. Quando começarmos a conservar, a guardar as verdades que temos recebido dele, protegendo, porque o maligno vai querer roubar essa palavra de hoje à noite, como já tentou roubar outras palavras que você ia receber, que você recebeu. Ele tentou, mas cabe a mim e a você guardar e preservar. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na vida de cada um aqui. Não fui eu, não foram homens que te chamaram, mas foi o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que olhou para você e disse, você é meu filho, e eu vou confiar em você, a minha palavra, e você irá fazer aquilo que me apraz. Nós vivemos para a glória dele, e manifestamos a sua graça, mas precisamos conservar, guardar, não como nécios, não ficar alheios, não distrair. Muitas vezes, por não reconhecermos que aquilo que nós temos recebido do Senhor é tão valioso,
deixamos de lado. Podemos até perder por uma displicência, às vezes estamos apenas desconectados. Mas sabe, Deus está dizendo para você nessa noite, se conecte comigo. Conserve, guarde. Guarde a palavra que eu tenho dado a você. A palavra do meu testemunho, as minhas palavras. Por quê? Porque eu tenho uma coroa para dar a você. Porque eu tenho algo que você irá herdar. Porque você decidiu perseverar e permanecer firme até o fim. Eu sei que nessa noite é uma noite de reflexão. Nós precisamos ter um olhar sobre a nossa própria vida. Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz, olha, observe a você mesmo. Avalie, analise se você tem permanecido na fé. Precisamos estar avaliando nas nossas vidas. Quando você está andando de GPS no meio da rua, você avalia se você está no caminho certo. Eu sei que ele corrige a rota. Mas você tem que estar atento àquilo que o GPS está dizendo. Porque se você for andar de qualquer jeito e você não conhecer o caminho, você vai se perder. Você não anda. Você ouve a instrução do GPS. Você olha atentamente para os caminhos, para perceber se aquilo que você está ouvindo é o que você está fazendo. E o que você faz? Você persevera nisso até que chegue até o local desejado. Então você não vai parar. Gente, muitas vezes, andar com Deus não vai ser algo... Você não vai ter uma festa todos os dias. Vai ter dias de pressão. Eu não posso garantir a você que aflições não vão se levantar. Mas, preste atenção, quando eu falo festa todo dia, eu estou falando fora. Mas pode haver festa todo dia dentro. Pode haver paz todo dia dentro. Porque Paulo e Silas, eles estavam na prisão. E eles não permitiram que aquele ambiente danificasse o que havia dentro deles. Por quê? Porque eles estavam guardando aquilo que eles receberam do Senhor. Paulo passava por açoites, pressões, perseguições, aflições, mas ele não permitia que as coisas de fora roubassem aquilo que estava dentro dele. Por quê? Porque ele conservava. Só alguém que conservou a fé pode, no meio de uma prisão, acorrentado, depois de ter levado uma surra, estar cantando, louvando e adorando a Deus. Mas sabe por que ele conseguia fazer isso? Porque ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a passar por dificuldades, pressões, açoites, prisões. Como aprendeu a andar em abundância. Por quê? Porque ele podia atravessar qualquer coisa. Ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Porque ele aprendeu a conservar a alegria. A alegria dele ninguém podia roubar. As pressões e adversidades não podiam roubar. As dificuldades não podiam tirar. A paz que excedia todo o entendimento não poderia ser roubada nem tirada. Porque ele aprendeu a conservar, a guardar. E a Bíblia fala que Paulo e Silas, eles na prisão, eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. E os presos atônitos ouviam. Você sabe como é que Pedro pôde dormir naquela prisão? Sabendo que no outro dia, a cabeça dele ia ser posta a pique, se eu posso dizer dessa forma. Ele iria morrer, como tinha acontecido com Tiago, um dos apóstolos. Ele já tinha desfrutado de algo no Senhor. A paz que excede todo entendimento. Jesus chegou para os discípulos e disse, olha, eu não dou a paz que o mundo dá, a minha paz vos dou. É a minha. O mundo tem uma paz, mas essa paz é aparente. Ela anda em função das circunstâncias. Mas sabe o que é uma paz que excede todo entendimento? Estações vêm, estações vão, pressões se levantam, mas você permanece o mesmo porque Deus permanece o mesmo em você. Mas precisamos aprender a conservar. Precisamos estar conservando tudo que recebemos do Senhor. E conservamos, como eu falei, atentando para as suas instruções e a sua palavra. Eu quero que nesse momento você fique em pé. Você procure um irmão. A gente vai fazer sempre isso. Devemos estar sempre orando uns pelos outros. Ore pelo seu irmão. Para que haja sabedoria na vida dele, ele aprenda a conservar tudo aquilo que Deus tem dado a ele. Que ele aprenda a desfrutar disso, mas conservar e guardar. Porque ele vai receber porções do Senhor.
Ora pelo teu irmão, amém? Aproveita.